Olá, meu nome é Tereza Cristina, eu sou a coordenadora do curso de Letras do Centro Universitário Internacional Uninter. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a avaliação objetiva da disciplina História da Literatura. Lembrando sempre que este programa é uma iniciativa da Escola Superior de Educação. Bom, voltando lá na história da literatura, o que eu quero conversar com vocês? Quero conversar a respeito de uma questão que está ofertada para os alunos no simulado e que merece um pouco mais da nossa atenção. Essa questão, ela começa falando da Idade Média. Então ela diz assim, que no final da Idade Média, a Idade Média foi um período, o finalzinho da Idade Média, que é conhecida como Baixa Idade Média, foi um período de muitas mudanças, não é? Essas mudanças aconteceram tanto em relação à política, como à economia, como à sociedade da época. Vocês sabem que é impossível falar de literatura sem mencionar essa relação histórica do que aconteceu em relação à cultura e o que aconteceu em relação ao governo, em relação à sociedade, porque são fatores ligados dentro da literatura. Muito bem, então voltando lá na Baixa Idade Média, houve esse período de mudanças em relação à sociedade, em relação à situação do homem no mundo. E houve, com tudo isso, a ascensão da burguesia, essa classe social nova que estava surgindo naquela época. Embora nós não podemos deixar de mencionar o fato de que houve também alguns pontos negativos, como a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, a peste, né, que dizimou a Europa, mas enfim, mesmo com a peste e com a Guerra dos 100 Anos, houve a ascensão, o surgimento dessa nova classe social que é a burguesia. E tudo isso faz com que o homem dessa época comece a repensar seus conceitos, repensar sua situação no mundo, não é? E isso tudo acontece durante um período que vai, nesse final da Idade Média, que vai ser conhecido como Renascimento. E dentro da literatura, nós chamamos de humanismo. Muito bem. Então, imaginem toda essa situação, um período de mudanças, um período em que há pontos negativos, mas extremamente positivos para a ascensão de uma nova classe social, não é? Então, situando-se nesse período, nós temos algumas assertivas que nós vamos analisar. Então, tendo como referência essas informações e o seu livro, não é? Vamos analisar essas sentenças e resolver se elas são verdadeiras ou falsas. Muito bem. A primeira diz assim, que esse período tem como precursor o italiano Petrarca. Seu conceito se consolidou no século XV, principalmente por meio dos escritos de Marcílio Ficino, Erasmo de Roterdã, Pico della Mirandola, Thomas More e Rabelais. Essa é a opção A. Opção B. A famosa obra-prima de Erasmo de Roterdã, filósofo e humanista holandês, é Utopia. Opção C, terceira opção. Os ideais burgueses necessitavam de um novo referencial artístico que valorizasse as capacidades humanas e cultivasse o individualismo, conceitos associados ao Renascimento. Opção D, ou quarta opção. Rabelais escreveu as obras cômicas Gargantua e Pantagruel, que exploram lendas populares, farsas, romances e obras clássicas. O autor atacava elementos medievais como a cavalaria, a escolástica, a mania conquistadora. Muito bem. Agora, marque a sequência correta. Muito bem. Qual é a sequência correta dentro dessas opções? O que eu tenho a dizer para vocês, antes de nós chegarmos na sequência correta, é que todas as opções estão corretas, exceto uma, que diz aquela opção número 2,
que diz que o autor de Utopia é Erasmo de Roterdã, quando na realidade o autor de Utopia é Thomas More. Ora, Erasmo de Roterdã escreveu outra obra canônica importantíssima na época, que foi o Elogio à Loucura, o Elogio da Loucura. Isso pode ser encontrado entre as páginas 119 e 121 de nosso livro. Então, a alternativa correta é a letra E, em que estão marcadas que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a quarta é verdadeira. Então, está aí a resposta dessa questão. Essa questão ilustra bastante a importância de se relacionar literatura ao período em que os fatos acontecem, a história da época, né? O que está acontecendo na época. Então, ilustra bem que nós temos que estudar a história, essa interdisciplinaridade entre o que aconteceu, o que a história nos conta, e a cultura, as obras, tudo que foi formado, escrito, pintado em relação aos estudos literários da época. Uma questão não muito fácil, mas bastante interessante. Muito obrigada e até a próxima.